Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né, por mais uma reunião, ministerial, né, que o Senhor ele tem nos guardado esses dias. Né? A gente sabe, está cansado de falar que vivemos dias difíceis, mas o nosso foco não deve ser isso, né? Deve ser, né, que o Senhor está nos guardando, que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, antes de iniciar um momento de louvor, para que os irmãos já vão se entrando aí, se sintonizando, também queremos preparar o espírito dos irmãos, mas antes temos um aviso para dar. Né? Você que está entrando agora aí na nossa live, no nosso canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Nós vamos ter muito conteúdo daqui para frente, vamos estar postando mensagens, vídeos com louvor. Então já se inscreve aí no canal e aproveita e já vai encaminhando esse link para outros irmãos, para que eles também possam se conectar e desfrutar conosco. E já aproveita e já deixa o seu like aí no nosso vídeo. Amém. Um aviso importante também é que se for sair para algum lugar, né, se for fazer algumas compras essenciais, é essencial o uso de máscaras, o álcool gel, o álcool normal líquido, sempre 70, né, para nos ajudarmos, né, nos proteger desse grande mal que está acontecendo conosco, né, na nossa cidade, essa pandemia. Então vamos nos cuidar, se amamos os irmãos, vamos nos cuidar, nos proteger. Amém. Amém. Queremos iniciar nossa reunião também orando pelos irmãos, né? Por mais que a gente fale que não devemos focar essas coisas ruins que estão acontecendo, mas infelizmente alguns irmãos nossos foram acometidos, né? Então a gente ora para que o Senhor nos abençoe nessa reunião, no momento de louvor, na palavra que vai ser falada logo em seguida. E também que o Senhor ele possa realmente guardar, visitar esses irmãos, amém, nos visitar, né? Que nós não possamos ter esse problema, né? Contrair essa doença, e os irmãos que contraíram, o Senhor possa visitar e operar ali na vida deles, né? Guardar a casa deles, o Senhor possa realmente curar. Então, eu creio que sim, tem medicação, tem os cuidados, mas também a oração é muito importante. Amém. E quem nos guarda de tudo isso, eu creio que é o Senhor. Amém, ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, essa noite, Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor. Sim. Senhor, visita nas nossas casas, sim, visita os irmãos que estão enfermos. Sim. Ó Senhor Jesus, amém, queremos, Senhor, conservar nosso corpo, alma e espírito, sim, Senhor, íntegros diante do Senhor, sim, também, Senhor, irrepreensíveis. Amém. O Senhor precisa do nosso corpo, sim, o Senhor precisa da nossa saúde, Senhor, para podermos servir ao Senhor, para buscarmos ao Senhor com liberdade. Ó Senhor Jesus, amém, nos guarda, Senhor, também das doenças da alma, da preocupação e ansiedade. Senhor, opera em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. E para começar nosso momento de louvor, queremos agora convidar os irmãos a desfrutar do hino S50. Amém. A gente tem visto no Alimento Diário muito sobre andar no Espírito, a importância da oração e da comunhão com Deus e com os irmãos. Então, os hinos que a gente escolheu hoje traz justamente essa linha, que essas armas foram as armas que o Senhor nos deu para vencer as armadilhas, as estratégias do inimigo, que ele está de noite, como a Bíblia fala, como esse leão, né, ao redor, esperando uma brecha para nos atacar. Mas graças a Deus que nós temos essas armas. Amém. E o irmão, ele fez no Alimento Diário essa semana, ele fez esse compilado de armas que o Senhor nos deu e que a gente pode usar para combater o inimigo. Amém. Então, no S50 ele fala de uma dessas armas, que é estar no Espírito e de invocar o nome do Senhor. Vamos proclamar aqui esse coro desse hino, amém? Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar
a intenção. Só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Do Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte, velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, e de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar é bem melhor, trazer Deus a intenção. Só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Do Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte, velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Paulo diz assim: devo invocar o nome do Senhor Amém. para destruir fortalezas. Sim. E muitas vezes a nossa cabeça está cheia de fortalezas. Como o Mateus estava falando, esse período não é um período fácil, né, para nenhum de nós. Mas o nome do Senhor, ele tem o poder para destruir fortalezas. Amém. E aniquilar sofismas que tentam a minha mente confundir. Sabe quando é que a nossa mente ela não se confunde? Quando nós estamos no Senhor. Amém. A luz do Senhor
nós somos claros, nós temos a certeza de que o Senhor é por nós e que o Senhor está lutando todas as batalhas por nós. Amém. Quero estar na sua luz. Proclame aí, você que está em casa, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero estar na tua luz. Amém. E invocar Senhor Jesus. E aí, irmão, sabe o que acontece? A palavra logo em mim se torna em vida. Amém. Senhor Jesus. Amém, porque nesse hino ele nos dá uma ferramenta maravilhosa para aniquilarmos morte e velha tradição. Né? E a ferramenta é o que? É desfrutar. Amém. Quanto mais desfrutamos do Senhor, quanto mais oramos, mantemos comunhão, mais velha tradição, mais morte é eliminada. Senhor Jesus. E o que nos traz é o que? É paz, é comunhão. E os conflitos, eles vão embora, porque estamos desfrutando. Irmãos, a melhor porção é desfrutar do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Bem, e ele falou de oração, né? E o quão importante a oração ela tem sido nos dias de hoje. O irmão falou de oração e eu pude, desde a segunda-feira, quando esse novo alimento diário chegou, de renovar a minha prática, a minha rotina de oração com o Senhor, né? E, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção é que a oração, o irmão até nos ensinou a orar, né? Primeiro vem a vontade do Senhor e depois vem a nossa. E a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. E tem um hino que a gente queria cantar com os irmãos, que é o S97, que ele fala de um lugar de oração, né? Esse lugar de oração não é um lugar necessariamente físico, um prédio, 4 paredes, não. Mas é um lugar que é onde nós estivermos, pode ser um lugar de oração, porque nós estamos em oração. Amém. Onde nós estivermos, e se estivermos em oração, aquele lugar é um lugar de oração. Pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, onde os irmãos estiverem na rua, ali pode ser um lugar de oração, porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Então, louvado seja o Senhor pela oração, e que possamos, com esse hino e com essa palavra que estamos ouvindo, renovar o nosso hábito de orar, nossa comunhão com Deus. A nossa casa ela precisa ser um lugar de oração. Mas aqui no segundo coro, ele diz assim: faz da minha vida um lugar de oração. Então, não apenas a nossa casa, mas que a nossa vida possa ser um lugar de oração. O alimento diário dessa semana falou que o ministro da Aliança, ele não só faz, mas ele vive. Ele vive esse ministério. E aí, aqui no restante do coro fala assim: onde o teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus. A partir do momento que a gente vive, nossa vida é um lugar de oração, a gente flui, o Senhor ele flui de nós. E a gente pode resgatar aqueles que são do Senhor. E o mais maravilhoso acontece na última estrofe: restaurando as famílias para viver o reino teu. Restaurando as famílias para viver o reino teu. Amém. Essa noite, aproveita aqui esse hino que a gente vai estar desfrutando. Se tiver aí o seu hinário, abre lá aí, vá acompanhando com a gente e faça agora da sua vida e da sua casa um lugar de oração. Amém, Senhor Jesus. O Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz a minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu.
aperfeiçoar, equipar-nos para o mundo que há de equipar-nos para o mundo que há de vir. Não vamos ser fiéis prudentes. Se fiéis prudentes nos achar, os seus bens nos confiará. Com Ele reinaremos no porvir. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Para o governo que há de vir, nos prepara o Senhor, em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar, eis-nos hoje a seu dispor, as nações em breve vamos governar. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Oh, Senhor Jesus, Senhor, faz da minha vida um lugar de oração. Sim. Senhor, nessa noite, Senhor, não queremos estar alheios a Verdade. Senhor, mas queremos que a nossa vida, Oh, ó Senhor, seja a plena expressão do amor do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Oh, Senhor, que essa tua vida, sim. Senhor, possa fluir. Amém. Ó Senhor, para resgatar os que são Sim. teus. Ó Senhor Jesus, Amém. cumprindo o teu propósito. Sim. Senhor, e restaurando as famílias. Sim. Senhor, para viver no reino. Amém. Ó Senhor, Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Essa estrofe 4 ela é interessante, né? Ela fala: para o governo que há de vir nos prepara o Senhor, em triunfo sempre nos conduzirá. O Alimento Diário vem falando muito aquele versículo de 2 Coríntios, né? Que é o Senhor nos conduz em triunfo, né? Em vitória. O Senhor ele já venceu, irmãos. A vitória já está declarada. Ele é esse general que está nessa procissão triunfante, né? Expondo a sua vitória. E essa vitória foi contra o império das trevas, contra o inimigo, contra o velho homem. Tudo isso ele já venceu. Amém. Mas o irmão ele vem nos perguntar durante toda a semana: nós cremos ou não cremos nessa vitória? Então que nós possamos tomar essa estrofe como nossa realidade. Nossa. Porque o Senhor nos chama para um governo. E em vitória sempre nos conduzirá. Então é o tempo de edificar. E a gente vai dizer para o Senhor: eis-nos hoje a seu dispor. Para que no futuro, irmãos, quando chegar no dia do Senhor, nós possamos reinar as nações, reinar junto com o nosso Deus. Porque Ele já venceu. Isso aí, irmãos, está escrito, está registrado. Nós cremos ou não cremos? Essa noite eu quero crer que o Senhor já venceu. Amém. E crer que eu sou vencedor junto com Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E como a gente está falando de um lugar de oração, né, para que a nossa vida ela possa ser esse lugar de oração, o que nós precisamos é ter comunhão com Deus. Quando a gente só cria essa intimidade com o Senhor, quando a gente gasta tempo na presença dEle, né, investe esse tempo na presença do Senhor. E o nosso próximo hino que vamos desfrutar fala assim: ó Senhor, a ti venho, doce comunhão quero ter, leva-me a desfrutar teu rico ser singular. Então quando a gente contempla a face do Senhor, acontece o que diz no coro, né? És tão belo e formoso, frente a tudo que é, como não amar o Senhor? A ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar o meu serviço a ti. Amém. 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 Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor, a ti venho, doce comunhão quero ter,
meu ser consagrar, meu serviço a ti. Privilégio tão grande, resgatado do mundo estou. Adoração e louvor a ti eu quero render. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, consagrar meu serviço a ti. A igreja me deste, teu descanso e habitação, eternamente serei grato a ti, meu Senhor. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, consagrar meu serviço a ti. Vida rica tão plena, traspassado foste por mim, pra hoje todo meu ser se derramar para ti. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, consagrar meu serviço a ti. Tua volta anseio, Face a face te contemplar. face a face te contemplar. Enquanto aguardo o Senhor, o Espírito quero queimar. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, consagrar meu serviço a ti, Senhor Jesus. Amém. Tua volta anseio, face a face te contemplar. Enquanto aguardo o Senhor, no Espírito quero queimar. O autor, quando ele escreveu aqui esse hino, ele tinha o sentimento de aguardar a volta do Senhor. Mas não, ele não aguardou parado. Né? Ele falou que precisava queimar no Espírito. No Espírito quero queimar. Então, para apressar a volta do Senhor, como a gente viu também no Alimento Diário, como também já foi compartilhado aqui, nós precisamos aguardar, né? Esperando, mas também apressando a volta do Senhor, né? Tendo esse viver. E aí, o hino que nós vamos desfrutar agora fala também um pouco sobre isso, né? Sobre se entregar ao Senhor, ter esse viver de consagração para poder apressar a volta do Senhor. O coro fala assim: só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que me entregar a ti. Não há nada melhor que em teus braços sempre estar. Então, já aproveita esse hino, fecha os seus olhos aí, abra o seu coração e cante com a gente, desfrute com a gente. A letra desse hino vai estar disponível aí para vocês na descrição. E aí vocês podem desfrutar também, proclamar dentro de casa e orar também essa estrofe, né? Desse coro que é muito maravilhoso. Nós vamos desfrutar dele agora. Abre o seu coração e sinta o
Senhor abraçando você nesse momento. Dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreendeu. Nada vai apagar tua glória de quem te viu face a face e te conhecer. Tua morte pôde mudar o destino que não escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreendeu. Nada vai apagar tua glória de quem te viu face a face e te conhecer. Estamos em tua presença, amém, desfrutando da tua santidade. Sim. Ó Senhor Jesus, amém, obrigado por estarmos reunidos essa noite. Senhor. Ó Senhor, reunidos em teu nome, amém, que o Senhor possa fazer morada em cada lar, Sim. ó Senhor, em cada coração. Amém. Ó Senhor Jesus, amém, vem abre o nosso coração, Sim. Senhor, para a palavra que será falada. Amém. Ó Senhor Jesus, amém, possamos ser esses ministros, Sim. ó Senhor, servos fiéis, Sim. que praticam e que vivem a tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Nós vamos agora desfrutar da palavra. Em poucos minutos nós agradecemos aos irmãos por terem desfrutado conosco. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bom desfrute da palavra. Boa noite a todos. Graças a Deus por mais uma live da Igreja em Sul. Estamos na 7ª live. E essa semana nós estamos desfrutando do novo volume do Alimento Diário. Contemplando Deus, estamos na primeira mensagem. E o tema da mensagem dessa semana é o cativo e o bom perfume de Cristo. Nesse texto bem específico e bem claro, vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 2,
do versículo 14 até o versículo 15, vemos a experiência do apóstolo Paulo. Então eu queria ler com você, pode abrir a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Esse trecho ele fala da vitória de Cristo dentro do ministério do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui uma procissão triunfante, maravilhosa, aonde Cristo ele exerce todo o domínio sobre os seus cativos. Então, capítulo 2, versículo 14, fala o seguinte para nós: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também nos que se perdem. Então, um dia nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós. Um dia nós somos salvos. Um dia aceitamos o Senhor. Um dia cremos na morte maravilhosa que Cristo ele fez por cada um de nós. Fomos salvos, ganhamos uma nova vida. E uma vez que nós fomos salvos, agora nós nos tornamos cativos de Cristo. Nós estamos em uma procissão triunfante, assim como vários servos do passado, eles também tiveram essa procissão, levando adiante a vontade de Deus. Hoje também nós estamos dentro desse mesmo processo, cada dia mais nos tornando servos de Cristo e cativos de Cristo. Louvado seja o Senhor. E por onde nós passamos, nós estamos aprendendo a exalar esse bom perfume, a fragrância de Cristo. Ou seja, esse bom perfume, essa fragrância de Cristo é o Evangelho. Deus, Ele tem nos incumbido, Deus, irmãos, Ele tem nos encorajado a dia nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o nosso encargo hoje é espalhar essa semente. E Deus deu para nós várias ferramentas. Nós temos várias ferramentas para semear a palavra de Deus. Aonde você estiver, você pode ser um cativo de Cristo, aonde leva esse encargo do Senhor adiante. Louvado seja o Senhor. Nós somos aqueles que estamos pregando o Evangelho para que as portas elas possam se abrir e o Senhor ele poder voltar mais rápido. Estamos ainda vivendo nesses dias de isolamento, onde a situação ainda não voltou ao normal, mas mesmo assim, irmãos, Deus ainda tem nos dado meios para nós continuarmos pregando o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, quanto mais nós nos envolvemos com o Evangelho, quanto mais nós vivemos para o Evangelho, mais nós somos encorajados. Aí a importância de dia a dia nós estarmos buscando a palavra do Senhor, se alimentando, porque essa palavra, ela nos alimenta. Todo dia nós precisamos tirar momentos para nós lermos a palavra de Deus, nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Então a palavra também nos encoraja, a palavra ela nos alinha com o que Deus está falando nesses dias para nós, com o seu mover atual, com o momento em que nós estamos vivendo. As palavras do Senhor também, irmãos, elas tiram de nós as fraquezas, as ansiedades, as preocupações, porque sem as palavras do Senhor, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Quem nos sustenta nessa terra é a palavra do Senhor. Então é importante a gente sempre manter o contato com a palavra do Senhor, não deixar que o nosso amor pelo Senhor ele venha a esfriar, tá bom? Porque hoje
o que o inimigo de Deus mais quer fazer nessa situação que nós estamos vivendo, sem as nossas reuniões presenciais, sem estarmos podendo ter comunhão uns com os outros de uma maneira mais próxima, é justamente isso, é esfriar o nosso amor. Mas se nós, irmãos, estivermos buscando essa palavra que nos alimenta, mesmo em meio a essa situação, ainda assim nós conseguiremos vencer e estaremos sempre encorajados, tá bom? Aqui em Mateus, capítulo 24, fala do primeiro ponto onde Satanás está investindo na humanidade. O primeiro ponto que ele está investindo chama-se o mistério da iniquidade. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é o certo se tornar errado e o errado se tornar certo. Então, Satanás ele trabalha dessa maneira para infundir nos homens essas questões, esses pontos que ele tem para infundir na humanidade, e as pessoas começarem a achar tudo normal. Ou seja, é uma esfera que quebra as regras, né? Então, iniquidade, irmãos, é tudo aquilo que não condiz, não está dentro da vontade de Deus. Tudo que é contra a vontade do Senhor chama-se iniquidade. E nós estamos nesse mundo. Esse mundo ele não é fácil de viver. Nós encontramos muitas dificuldades, mas uma coisa que nós não devemos perder é o apreço e o contato com a palavra de Deus. É manter o amor pelo Senhor sempre aquecido. E quem vai fazer isso em nós é a palavra de Deus. Aqui em Mateus 24, versículo 12, fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse versículo deixa bem claro para nós que não é todos, mas é uma grande maioria, onde o amor por Deus, pela sua vontade, se esfria. Estamos vivendo nesse momento, no final da reta, no final da carreira, e muitas coisas estão aí para justamente esfriar o nosso amor pelo Senhor. Mas nós não devemos, irmãos, nos render a essas questões que nos esfriam o nosso amor pelo Senhor. Nós devemos ser pessoas perseverantes, pessoas insistentes, pessoas que não desistem. Mesmo que venhamos a errar, venhamos a falhar, imediatamente nós nos arrependemos, nos voltamos ao Senhor e prosseguimos nessa carreira triunfante. Só assim o nosso amor ele não vai esfriar. Louvado seja o Senhor. Versículo 3: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança, ela é muito importante. Ela é muito importante na vida cristã. Sem perseverança, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Quer seja na vida humana, quer seja na vida espiritual, principalmente na vida espiritual, sem perseverança, nós não chegamos a lugar algum. Louvado seja o Senhor. E o Evangelho, o nosso envolvimento com o Evangelho vai fazer com que nós possamos ser salvos e também ajudar muitos outros a entrar nessa esfera de salvação. E será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todo mundo, então virá o fim. Então, estamos aqui nessa terra, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, graças a Deus. E isso aí, irmãos, é para que nós possamos estar lutando pela vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, o Evangelho, ele faz tudo isso em nossa vida. Tem um versículo aqui interessante, aqui em 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 3. É um versículo muito conhecido, mas é um versículo que ele precisa ser lido mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, fala o seguinte: Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, e se deitou. Então, Samuel, ele estava nesse processo de aprender a ouvir a voz do Senhor. Algo muito importante para a nossa vida, irmãos, é lermos a Bíblia, os livros. Então, quando nós mantemos contato com as palavras do Senhor, ali o Senhor ele fala conosco, ali o Senhor nos encoraja, ali o Senhor nos guarda de nós cairmos em iniquidade, porque a primeira estratégia de Satanás para com a humanidade é infundir na humanidade a iniquidade, e sem palavra o povo ele se corrompe, mas achado as palavras do Senhor, nós seremos salvos. Então, louvado seja o Senhor, dia a dia, nossa vida são dias de perseverança, e estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Outro ponto, irmãos, também que o inimigo de Deus ele usa sua segunda estratégia para nos afastar de Deus, né? Mais uma estratégia dele é não querer que nós exercitemos o nosso espírito. Quando o homem ele caiu, o seu espírito foi amortecido, o pecado amorteceu o seu espírito. E uma vez que o homem ele crê no Senhor, quando ele recebe a vida do Senhor para dentro de si, então agora há uma necessidade de nós constantemente estarmos exercitando o nosso espírito. Aí, irmãos, o Senhor nos deu várias maneiras: cantar hinos, orar, buscar a palavra, pregar o Evangelho, servir o Senhor. Então, são vários meios que o Senhor ele preparou para nós, para que nós possamos dia a dia estar exercitando o nosso espírito. Eu queria ler com os irmãos Gálatas, capítulo 15. Gálatas capítulo 5, aliás, capítulo 5, versículo Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Versículo 25, ainda do livro de Gálatas, capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tem outro versículo que eu também queria ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo Paulo também fala aqui uma palavra bastante encorajadora. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo ele tinha essa prática de constantemente ele estar exercitando o seu espírito. Constantemente, irmãos, Paulo estava ali procurando o exercício do espírito para que ele pudesse ser mais salvo, ele pudesse estar mais perto de Deus, ele pudesse fazer mais a vontade do Senhor. Então,
a segunda estratégia do inimigo de Deus é nos impedir de nós exercitarmos o nosso espírito. Nós não podemos perder essa prática tão especial, que são momentos onde nós nos aproximamos mais de Deus. Louvado seja o Senhor. O terceiro item, a terceira estratégia do inimigo de Deus é justamente fazer com que nós não tenhamos comunhão diária com Deus. Logo pela manhã, quando nós levantamos, nós somos tentados a correr e fazer muitas coisas, deixando o primordial para depois. O primordial para nós, irmãos, deve ser sempre o Senhor, a palavra, a comunhão. Sabemos que todos nós estamos sujeitos a errar nessa questão, mas nós não podemos desistir de ter a nossa comunhão com o Senhor logo pela manhã cedo. Nós não devemos perder essa prática. Aqui em Daniel, capítulo 11, Daniel, capítulo 11, versículo 31. Fala o seguinte, Daniel, capítulo 11, versículo 31. Você pode abrir a sua Bíblia e você pode também ler esse versículo, ele é muito encorajador. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a força nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o que o inimigo quer é isso, é tirar esse sacrifício diário da nossa vida. Se nós não temos uma alimentação espiritual logo pela manhã, nós vamos estar correndo risco de viver um dia mais distante de Deus. Mas quando nós temos essa comunhão com Deus logo pela manhã cedo, nós somos fortalecidos e nós nos aproximamos mais do Senhor. Então esses 3 pontos, irmão, nós não podemos permitir que o inimigo trabalhe em nossas vidas, que é essa questão da iniquidade, essa questão de nós perdermos o nosso contato com a palavra do Senhor, e a questão do nosso exercício do Espírito. Esses 3 pontos nós precisamos manter para que a nossa vida cristã ela seja uma vida fortalecida. Só assim nós venceremos o inimigo. O plano dele é esse. O plano do inimigo de Deus é nos tirar da presença do Senhor. É nos fazer com que nós vivamos uma vida totalmente independente de Deus. Mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver para Deus, fazer a vontade do Senhor, aqui nessa terra, como ela é feita no céu. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor falou para nós todos esses dias, palavras bastante encorajadoras. Louvado seja o Senhor. Então, o inimigo ele tem o seu plano para tirar o homem da presença de Deus, mas, irmãos, Deus também, ele tem o plano dele. E no plano de Deus, o homem, ele é o ponto central deste plano, tá certo? É por isso que Deus, ele não desiste nunca da nossa pessoa. Nós somos criados para cumprir o plano de Deus, tá certo? E dentro desse plano, Deus, ele quer nos tornar ministros da nova aliança. Eu queria ler com os irmãos
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 e 6 de 2 Coríntios. Aqui vemos, irmãos, Paulo falando dos ministros da nova aliança. Então, Deus, Ele nos salva, Deus, Ele nos chama, e nós não devemos perder esse chamamento por nada, apesar de muitas coisas quererem nos tirar desse caminho, nos colocar para distante de Deus, mas nós devemos ter perseverança e não desistir de trilhar esse caminho, porque Deus nos chama para nós sermos ministros da nova aliança. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então Deus nos chama para nós fazermos parte dessa nova aliança. Esse é o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus é salvar o homem, levar esse homem a exercer a função que Deus determinou para ele, tornar esse homem um ministro da nova aliança. Então, a vontade do Senhor é que dia a dia nós possamos estar aprendendo essa lição de sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Aqui ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, fala o seguinte, olha só como esse versículo ele é precioso. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, cada um de nós recebemos um ministério, e esse ministério é para que nós possamos servir o Senhor, sermos aperfeiçoados e vivermos por esse ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aquilo que Deus entregou para você, não desista da porção que Deus deu para você. A responsabilidade que Deus deu para você, você não deve desistir. Você deve prosseguir para você desempenhar esse ministério maravilhoso. Eu ainda queria ler com você 1 João. Nesse caminho, irmãos, nós como ministros do Senhor, nós estamos sujeitos a falhas, tá bom? Mas mais uma coisa que nós não devemos esquecer é que nós temos um advogado junto do Pai e temos também o sangue precioso que nos lava e nos purifica para que nós possamos prosseguir nessa carreira, tá bom? Então aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nenhum pecado ele pode nos afastar do Senhor, ele pode nos afastar de nós cumprirmos a nossa incumbência aqui na terra, a nossa missão, a nossa porção que Deus ele entregou para cada um de nós. Nessa noite, mais uma vez, irmãos, Deus está perguntando para mim e para você se Ele pode ainda continuar contando comigo e com você. Creio que a nossa resposta é sim, porque nós amamos o Senhor, nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Senhor, e com certeza o Senhor, Ele pode contar com cada um de nós.
Louvado seja o Senhor. Muito bom a gente ter essa percepção e ter essa clareza dentro da vontade do Senhor. Aqui em Apocalipse, eu ainda queria ler Apocalipse capítulo 12. Esse versículo aqui ele também é muito especial. Versículo 10, Apocalipse 12, versículo 10 fala o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, esse acusador, que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele um dia ele será totalmente expulso. No lado espiritual, isso aqui já foi consumado, o Senhor já expulsou ele, o Senhor já sentenciou, já julgou ele, e para Deus, o inimigo ele já está no lago de fogo. Só que ainda para nós é uma realidade. Nós ainda não alcançamos isso porque o Senhor ainda não voltou, o Senhor ainda não estabeleceu o seu reino. Mas um dia, irmãos, nós estaremos completamente livre de qualquer acusação do inimigo. Versículo 11 fala assim, olha só como esse versículo ele é muito especial. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, primeiro ponto aqui, para nós vencermos o inimigo de Deus, é o sangue. O sangue que Cristo derramou por nós na cruz, ele tem uma eficácia eterna. Todas as vezes que nós tomamos o sangue do Senhor para nos purificar dos nossos pecados, eles são purificados. E nós podemos levantar nossa cabeça e nós podemos, irmãos, prosseguir nessa caminhada. Outro ponto é amar a palavra. Todos os dias nós precisamos manter contato com a palavra de Deus. O inimigo ele não quer isso. Ele quer que a gente se envolva com muitas outras coisas, menos com a palavra. Porque quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a orar, a gente começa a cantar um hino, a gente começa a se aproximar do Senhor, a gente começa a ganhar realidade, a nossa visão ela é alargada, o nosso encargo ele aumenta, nós somos encorajados, somos alimentados, tá certo? Então é por isso que ele não quer, Satanás, que nós mantenhamos comunhão com o Senhor na sua palavra. Mas graças a Deus que nós somos esses que amam a palavra e dia a dia nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. E o outro ponto é nós não amarmos a nossa própria vida. Mateus 16, 24 fala que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, dia a dia nós também estamos aprendendo essa lição, a negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Versículo 12 também é maravilhoso, ele fala o seguinte: por isso festejais aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando esse momento chegar, ele vai, quando o filho varão ele for arrebatado para estar diante do trono do Senhor, o inimigo ele vai ser lançado para a terra. Então não vai ser um momento bom para nenhum de nós estarmos aqui. É por isso que nós temos que buscarmos ser vencedores.
Nós temos que buscar o Senhor, crescer em vida, fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, para que o Senhor ele possa voltar mais rápido. Quando o Senhor voltar, irmãos, Ele precisa nos achar fazendo assim, fazendo a vontade do Senhor. Então nós seremos arrebatados, seremos vencedores e o inimigo ele vai ser lançado dos céus para a terra. Então, nesse momento aqui, não vai ser um momento bom para os habitantes da terra. Nós, se Deus quiser, nós não estaremos aqui. Nós seremos vencedores. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso porque isso dá para nós uma esperança e mostra que Cristo, Ele nunca foi derrotado. A vida de Cristo, ela foi uma vida de vitórias. Ela foi uma vida onde Ele conseguiu fazer completamente a vontade do Pai. Tá certo? Aqui em Hebreus, capítulo 2, mostra que o Senhor, Ele destruiu o inimigo. Hebreus capítulo 2, você pode ler na sua casa, versículo 14, fala o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o Senhor, irmãos, Ele destruiu o inimigo lá na cruz. Quando Ele foi à cruz, Ele destruiu o inimigo. Então, Ele morreu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu os grilhões da morte, Ele venceu a morte, Ele tornou-se o Espírito. E o Espírito hoje está dentro de nós. Esse Espírito nos capacita a nós também sermos vencedores. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando essa visão maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 19. Muito rico também esse versículo. João 19:30 fala o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, quando o Senhor morreu, tudo foi consumado. Toda a vontade de Deus foi feita pelo nosso amado Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 20. Você também pode ler esse versículo aí na sua casa. Versículo 10. Apocalipse 20, versículo 10. Muito rico também. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então ele foi lançado para dentro do lago de fogo e ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele vai sofrer esse tormento. Louvado seja o Senhor. Então mostra aqui que o Senhor, Ele venceu essa batalha maravilhosa. Então o Senhor, Ele se sacrificou. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, mostra que o Senhor, Ele se sacrificou por nós. A vida do Senhor, irmãos, ela foi em prol da vontade de Deus. Ele teve um viver de se sacrificar para fazer a vontade do Pai. Hoje também, graças a Deus, o Senhor está nos ensinando a nos sacrificar por Ele, a deixar nossas coisas para trás, a buscar o Senhor, amar o Senhor e fazer a vontade dEle aqui nessa terra. Isso é maravilhoso, tá certo? Eu queria voltar para 2 Coríntios. Antes de ler 2 Coríntios, eu quero ler Romanos capítulo 12. Romanos 12.
versículo 1, fala o seguinte, que é um rogo do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja em Roma. Versículo 1 fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro versículo fala de sacrifício. Então, assim como o Senhor ele se sacrificou por nós para gerar a igreja, para que a igreja nessa terra ela possa fazer a vontade de Deus, nós também hoje estamos nos sacrificando, estamos cooperando com o Senhor nesse final de era que nós estamos vivendo, aonde a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Estamos aprendendo dia a dia a nos sacrificar por causa da vontade do Senhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena dia a dia nós buscarmos, nos sacrificarmos pela vontade do Senhor. Vale a pena dia a dia nós aprendermos a sofrermos por causa da vontade do Senhor. Vale a pena esse sacrifício pelo Senhor, vai nos levar para o reino. Nós não devemos parar de correr nossa carreira, nós devemos sempre renovar nossa mente, como fala aqui o versículo 2, para nós não nos conformarmos com o século, mas nós devemos estar renovando a nossa mente e usando tudo o que temos, o que somos, para fazer a vontade de Deus. Deus tem interesse em cada um de nós. Deus, em primeiro lugar, Ele quer a nossa pessoa. O inimigo nos quer para nos tirar de Deus, mas Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é o nosso dono, Ele também nos quer, principalmente o Senhor. Ele nos quer para cumprir a sua vontade aqui nessa terra. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 2. Esse trecho aqui, ele fala justamente de uma procissão triunfante. Antigamente, os generais romanos, quando eles iam até a guerra, quando eles venciam as guerras, eles traziam seus cativos. E eles ali faziam aquela procissão quando eles iam entrando em suas cidades. Procissão triunfante. Então, conosco hoje também não é diferente. Nós estamos nessa procissão triunfante. Nós somos cativos do Senhor, tá certo? E como cativos, nós devemos estar sempre fazendo a vontade do Senhor para salvar as pessoas. Nós devemos sempre estar lutando pela vontade do Senhor aqui nessa terra. Tinha um servo do Senhor no passado, que quando ele partiu para o Senhor, os céus festejou, porque aquele servo, ele cumpriu a vontade de Deus. O inferno também, ele festejou, porque aquele servo não podia mais atrapalhar ali as obras do inimigo, ele tinha partido. Então hoje, nós devemos ser irmãos e irmãs que cooperam com o Senhor. Quando nós estamos cooperando com o Senhor, no ministério da palavra, no ministério dos serviços, no ministério de oferta de riquezas materiais, quando nós, irmãos, estamos cooperando com o Senhor, nós estamos apressando a volta do Senhor. Os céus ficam em festas e o inimigo, ele fica totalmente furioso, porque o espaço dele está sendo diminuído. Aí a importância da gente, dia a dia, aprendermos a sermos esses cativos do Senhor. Se eu ou você errarmos,
não vamos baixar nossas cabeças, não vamos nos desencorajar, vamos renovar nossa consagração ao Senhor, vamos prosseguir nessa procissão triunfante. Vamos continuar espalhando esse bom perfume é o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus, o Evangelho está em mim e também está em você. Nós recebemos de Deus essa incumbência. Muitos vão crer, outros não vão crer. Alguns vão ser cheiro de vida, para alguns vão ser cheiro de vida e para outros vão ser cheiro de morte. Mas cabe a nós pregarmos o Evangelho, porque nós não sabemos quem vai crer. A nossa função é semear a palavra do Senhor. A nossa porção, irmãos, é semear essa palavra. Então, que possamos prosseguir nessa procissão triunfante, fazendo a vontade do Senhor. Eu queria agora só ler um versículo para concluir aqui essa palavra, que é o versículo 17, ainda 2 Coríntios, capítulo 2, vou ler o 16 e vou ler o 17. 16 fala assim: para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, fica aí essa palavra, muito rica essa semana, que dia a dia nós possamos entrar no encargo do Senhor. Não deixar que o inimigo venha com suas estratégias para nos tirar de Deus. Vamos procurar, irmãos e irmãs, sempre acolher aquilo que o Senhor está falando para nós, nos envolver com os encargos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê uma semana maravilhosa, uma semana onde nós possamos desfrutar da presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, Jesus é o Senhor.